Amados, Jesus continua curando. Jesus continua ouvindo o clamor do seu povo. E nós continuamos sendo desafiados por Deus para que a nossa fé esteja sempre viva e crendo que o Deus de milagres, Ele continua atuando no meio do seu povo. E uma das coisas que nós precisamos cultivar é a nossa fé em Deus, é a nossa conversa com Ele, é o nosso diálogo, é a nossa oração, é ter os nossos momentos em que abrimos o nosso coração para Ele e ali naqueles momentos a gente começa a conversar, a dialogar, adorar, bendizer e também apresentar as nossas questões do dia a dia, as nossas lutas, as nossas inquietações. E eu quero trazer aqui, lá em João, no capítulo 16. Versículo 24. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Como está na sua versão aí, na versão da sua Bíblia? Aleluia. Vocês nunca pediram desse modo: peçam em meu nome. Peçam em quê? Que nome é esse? E receberão. Peçam em meu nome e terão alegria, para que a vossa alegria seja completa. Quem diz amém? Senhor, obrigado por esse texto. Nós cremos na sua palavra, nós cremos nas tuas promessas. Espírito Santo, então desperta em nós e traz para nós algo que precisamos nesta noite, para a glória de Deus e para a alegria nossa. No nome de Jesus nós oramos. Se você crê, diga amém. Amém. Amados, antes de entrar aqui especificamente, eu quero fazer menção. Quem estava aqui segunda-feira passada? Levanta a mão. Mantenha a mão, deixa eu ver direitinho. Certo. E desse lado aqui, quem estava segunda-feira? Ali. Quem estava? E aqui, quem estava segunda-feira? Tu estava, Flávio? E aqui, quem estava segunda-feira passada? Tu estava? Onde foi que nós lemos? Daniel foi? Daniel o quê? Foi Daniel 1:8. E depois a gente lançou um desafio, não foi? Quem fez? De verdade, levanta assim a mão, vai. Que bênção. Você fez. Você leu. Aqui a irmã, aqui é você, irmã. Foi. Todo dia. Lá também o Márcio. Foi, Márcio. E aí, Márcio? Foi bênção? Estou sentindo que tu quer falar alguma coisa, Márcio. Ele fez assim, tão com convicção, não foi? Ficou segurando a mão assim, ó. A garganta, né? Tá bom. E desse lado aqui, alguém leu?
Leu, missionária Lu? Leu? Quem mais aqui? Que bênção. Vocês leram aqui? Deixa pra lá. Mas eu tenho certeza que quem leu e fez com um propósito no coração, recebeu alguma revelação de Deus na sua vida. Sim ou não? Eu acredito. E Deus tem falado conosco nesse texto ultimamente. Inclusive a gente começou uma série de mensagem ontem aqui, em cima desse texto de Daniel, capítulo 1. E quanto Deus tem falado conosco através dessa palavra. Quantos ensinamentos, quantos despertar. E a importância das nossas decisões. Eu li aqui em João, mas vou chegar lá no final, tá bom? No final eu chego lá. É porque eu entendo que, amados, a nossa vida, ela não é só... Quanto tempo a gente fica na igreja, hein? Quanto tempo a gente fica na igreja? O culto começa umas 7h30, vai até umas 9, por aí, 9 e pouco, e vamos embora. Então a gente fica na igreja muito pouco tempo. O resto, a nossa vida é lá fora, é em casa, é no trabalho, nossos afazeres. E quantos estavam aqui mesmo? Levanta a mão assim, quem estava aqui segunda-feira passada? Olha aí, tanto de gente. Quantos levantaram a mão dizendo que leram? Ele falou: olha, todos os dias dessa semana você vai ler Daniel 1. Você sabe que só leu quem decidiu que ia ler? Só quem tomou uma decisão de verdade, assim, eu vou ler. E leu. E eu tenho certeza que algo ficou no seu coração, porque tem ficado no meu coração. E a cada leitura que a gente faz da palavra de Deus, ela se renova. Ela sempre tem algo novo ali, mesmo versículo, o mesmo texto, mas ele vem sempre com uma nova roupagem, uma nova dinâmica, despertando no nosso coração uma revelação e uma edificação da parte de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós lançamos o desafio, igreja, faça, porque isso vai resultar em bênção sobre a tua vida. Quando a gente lançar um desafio, faça isso com determinação. Uma das coisas que eu aprendi convivendo com pessoas que têm o excelente hábito de ler a Bíblia todos os dias, e essa pessoa menciona assim: se eu deixo de ler a Bíblia um dia, eu perco a oportunidade de receber uma palavra de Deus para a minha vida naquele dia. Ler a Bíblia não é apenas cumprir um rito, uma formalidade. Ler a Bíblia é dar uma oportunidade para nós mesmos. Vou repetir: ler a Bíblia é dar uma oportunidade para mim mesmo receber algo que Deus quer falar ao meu coração. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho sempre que ter uma expectativa de que pode ser que nesta leitura Deus traga uma resposta para uma questão que eu estou tendo. Pode ser exatamente nesta leitura que o Espírito Santo vai abrir a minha mente e vai elucidar algo que está inquietando o meu coração. Pode ser que nesta leitura que eu vou receber uma palavra que vai me dar força
para lutar nesta batalha que eu estou enfrentando. Pode ser que nesta leitura o Espírito Santo me inspire a adorar a Deus em espírito e em verdade. Pode ser que nesta leitura eu receba da parte de Deus uma palavra para liberar sobre a vida de alguém, na minha casa, um conhecido, aonde for necessário. Quem está entendendo essa palavra? Não foi à toa que o salmista falou: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus. Não podemos abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser algo cansativo. A palavra de Deus não pode ser algo enfadonho. Se a palavra de Deus tem sido algo enfadonho e cansativo para você, está na hora de você rever o teu relacionamento com Deus. Essa leitura da Bíblia tem se tornado algo escasso no teu dia a dia. Se a maioria das vezes você ler a Bíblia quando vem ao templo, quando na leitura devocional ou na leitura oficial da mensagem, está na hora de você rever o teu conceito sobre o teu relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Porque o que alimenta a alma do crente, o que fortalece a mente do crente, o que fortalece a nossa fé no Senhor, é um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus. E quando a gente não dá a devida importância para isso, amado, eu te falo aqui, tenha cuidado. Quando a gente não dá a devida importância para as Sagradas Escrituras, cuidado, porque a tua caminhada está sendo só por tua própria conta e risco. Porque quando temos a palavra, ela nos dá o suporte para as nossas decisões, para as nossas escolhas, para as nossas dúvidas, para as nossas batalhas. É a palavra de Deus que nos confronta, que nos corrige, que nos ensina. E quando eu não me dou essa oportunidade, quando eu não valorizo esta palavra, é porque eu não estou valorizando o que Deus tem a dizer para mim. Se eu não valorizo o que Deus tem a dizer para mim, que tipo de relacionamento é esse? Como é que pode ter um relacionamento onde a voz de alguém não é valorizada? Onde essa pessoa tem algo para te dizer, você não dá importância. Que tipo de relacionamento é esse onde nós não valorizamos momentos de diálogos, de conversas? Ou quando a gente procura ter, parece algo assim tão distante e assim, Deus, eu até queria conversar com o Senhor, mas nem tem assunto. Como é que pode? Isso é saudável, amados? Espiritualmente falando, isso é saudável? Isso é vida com Deus? Isso é verdadeiramente ser um cristão? Quando a gente abre mão da palavra, a gente está abrindo mão do que Deus tem para nós. E nessa noite, o Espírito Santo, ele nos traz essa advertência. Onde está a palavra de Deus no nosso dia a dia? Que espaço tem a palavra de Deus no nosso viver diário? Até onde a palavra de Deus nos influencia no nosso viver? Até onde
a palavra do Senhor realmente dirige os nossos passos. Estamos em um tempo de muita correria e de muitas distrações. Mas não podemos permitir que essa correria, que a pressão do trabalho e das coisas, elas possam nos afastar daquilo que é mais importante no nosso viver. Nós temos que estar atentos. Esses dias agora está aí nas mídias sobre a distração, né? Sobre daquela menina que foi jogada. E ninguém reparou. Foi feita, a delegada perguntou para aquelas pessoas, aqueles 3 homens lá que eram os responsáveis: como é que vocês faziam? Não, um colocava, aí às vezes o outro olhava, um outro, às vezes na outra era o outro que colocava, o outro olhava. Mas você, era de quem a vez de olhar? Era de quem a vez colocar a corda? Ah, não sei de quem era a vez. Você se lembra que se você olhou? Não, não me lembro, eu não sei. Você se lembra de verdade qual foi a última vez que você leu a Bíblia durante uma semana completa? E quando a gente fala assim, ler a Bíblia, amado, não é ler a Bíblia por ler a Bíblia, mas é ler a Bíblia como se estivesse procurando ouvir a voz do Senhor. É ler a Bíblia e permitir que Deus fale conosco, nos confronte. A gente para ali naquele texto, tem algo aqui, porque tem uma das coisas também, amados, que muitas vezes a gente lê para querer falar para os outros. Ainda tem isso. Tem muitos que leem, mas é para falar para os outros. E esquece de ouvir o que Deus está falando na Bíblia com ele. Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você através da leitura bíblica? Precisamos rever a nossa agenda com Deus, com a sua palavra, com as nossas orações. Estamos preocupados com muitas coisas. E eu, vez por outra, eu falo aqui, gente, não se esqueçam do céu. É para lá que os crentes vão. Mas é o crente que tem comunhão com Deus, com a sua palavra. Não é aqueles que vão apenas à igreja. Não, eu vou todo domingo, eu vou à igreja. Não, eu faço. Não, não é isso, amado. Não é quem vai para a igreja que vai para o céu, não. É quem tem comunhão com Jesus Cristo. É aquele que decidiu ser fiel a Deus nessa terra. É aquele que decidiu entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado. É aquele que decidiu ter a Bíblia como realmente como lâmpada para os seus pés. É aquele que decidiu que a Bíblia seria a luz para o seu caminho. É aquele que não abre mão da sua santidade. É aquele que não abre mão da presença de Deus. É aquele que não se deixa levar. Não, eu estou bem, então está tudo bem. Não preciso orar, não preciso ir à igreja, está tudo bem. Temos que fazer que nem Moisés, né, Pai? Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. E Deus prometeu para ele: olha, eu vou mandar o anjo e vocês vão conquistar a terra. Vocês vão chegar lá e a terra está lá, pronta para vocês. Mas Moisés falou assim: se o Senhor não for, estou fora. Quem está entendendo a palavra de Deus nessa noite, amado? Vamos praticar mais. Vamos cultivar mais a nossa comunhão com Deus. Hoje decida
Tome uma decisão na tua vida, pelo amor de Deus. Tome uma decisão a partir de hoje. Não é amanhã não, mano, é hoje. A partir de hoje, não vou abrir mão de ler a Bíblia todos os dias da minha vida. O tempo é você que cria. É você quem cria. Deus tem palavras de instrução para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, no teu casamento, nos teus estudos, nos teus projetos, nas tuas lutas, nas tuas inquietações, em tudo que você imaginar. Deus tem uma palavra para você. Está na hora da gente acreditar mais nisso, acreditar que realmente Deus tem uma palavra para tudo, porque Ele diz lá em Salmo 32, o verso 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Quem crê nessa palavra do Senhor? Então Ele tem instrução, e Ele tem conselhos. E olha que os conselhos dele são conselhos poderosos e dignos de confiança, e que muda o rumo da nossa história, da nossa vida. E nesta noite Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos fazer lembrar como está sendo o nosso relacionamento com Ele de verdade. Porque se eu perguntar aqui, irmão, o que é a Bíblia? O que significa a Bíblia? Vão dizer, a Bíblia é muito importante, né? É muito importante a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é indispensável. E como é que está a leitura? Não vamos abrir mão da palavra de Deus. Deus tem promessas aqui poderosas para que a gente possa usufruir. Tem muita gente que não está usufruindo das promessas de Deus porque não estão nem sabendo, não tomaram conhecimento porque não leram a palavra. E nós lemos aqui em João 16, 24. O que foi que a gente leu em João 16, 24? O que tem aí na tua Bíblia aí? O que está escrito aí em João 16, 24? Até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peçam no meu nome e vocês vão receber, para que a vossa alegria seja... Quem crê nesta promessa de Deus? Então Ele está dizendo para nós, está nos desafiando: peça no meu nome, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está lá em Mateus 7. Porque aquele que pede, aquele que bate, aquele que busca. Quem crê nessa palavra? Pratique. Deus está nos chamando para um tempo de comunhão, de conversa com Ele, de acreditarmos que aquilo que Ele afirma, aquilo Ele confirma na vida dos que creem, na vida daqueles que buscam, na vida daqueles que estão aos seus pés, clamando, com o coração quebrantado, com o coração contrito, realmente acreditando. Deus ouve a oração e Deus faz milagres acontecer. Sempre temos testemunho de pessoas contando aqui uma cura que receberam, um milagre que Deus agiu em favor deles. Acabamos de ouvir um aqui. E eu quero te dizer, amados, Deus tem liberado uma unção de cura sobre esse lugar aqui. Ele decidiu fazer isso. E Ele também tem liberado uma palavra de instrução para nós aqui também nesse lugar. Uma palavra de despertamento. Uma palavra que a gente, de quebrantamento, de busca, de rendição a Deus. Precisamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus na prática, na nossa vivência diária. Porque aquele que vive nesse nível de comunhão, ele sempre tem algo para contar.
a respeito do que Deus tem feito em sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, em nome de Jesus. Deus quer que você o conheça, não teoricamente. Deus quer que você o conheça de verdade. Deus quer te levar a ter novas experiências com Ele, reavivar a tua fé, a tua comunhão com Ele. A palavra de hoje não foi só para te deixar um pouco assim, não, mas a palavra de hoje é para te despertar. Mas tem hora que Deus tem que falar de uma maneira bem clara, incisiva, porque às vezes a gente está dormente, a gente está distante. Muitas vezes a gente vem à igreja, mas fica pensando lá fora em tantas coisas. Mas Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui nesta noite para nos relembrarmos e revermos a nossa agenda com Deus, com a sua palavra, momento da oração, momento da leitura da palavra de Deus, momento de buscar a Deus. Porque tem muita gente perdendo bênçãos, perdendo a comunhão com o Senhor, perdendo oportunidades que Deus preparou, mas como não estava atento ao falar de Deus, como nunca buscou a Deus de verdade, as oportunidades passaram. Mas Deus não quer que você perca mais oportunidades. É desejo de Deus te ver alcançando tudo aquilo que Ele já conquistou para você. Mas Ele quer que você entenda que não virá por acaso. Quando nós lemos aqui em Daniel 1 e no versículo 8, quando ele decidiu, e lá na frente ele começou a usufruir das bênçãos de Deus na sua vida, as bênçãos que vieram sobre ele e sobre os seus amigos, onde eles desenvolveram aptidões incomuns, uma inteligência acima da média, onde Deus concedeu a eles muita sabedoria. E quando o rei chamou todos aqueles jovens, depois do período de 3 anos que eles estiveram ali aprendendo as coisas, e todos estiveram diante do rei, e o rei conversou com eles, e o rei percebeu que Daniel e os outros jovens, eles entendiam 10 vezes mais do que os outros, que os legumes e a água que eles comeram e beberam durante aqueles 3 anos, deram mais força, mais vigor físico, deram mais saúde do que a refeição que os outros comeram. Porque houve na vida de Daniel e daqueles outros 3 jovens um favor dos céus sobre eles, quando eles decidiram permanecerem fiel ao Senhor. Então o favor de Deus, e você vai ver que Daniel, ele continuou no reinado ali, vários reis passaram, e ele sempre foi mantido pelo favor de Deus. Ele se tornou um dos homens mais influentes da Babilônia, ele foi um dos homens mais inteligentes, ele sempre esteve ali no comando. Sempre que haviam reformas, o nome de Daniel era citado, o nome de Daniel estava lá na cabeça, no comando, na chefia. Por quê? Porque ele decidiu, lá quando era jovem, não se contaminar com o manjar do rei. Quem está entendendo essa palavra? Amado, está na hora de decidirmos quem nós somos em Deus, e quem é Deus na nossa vida. Está na hora de decidirmos, parar de cochear entre 2 pensamentos, e levarmos a sério a nossa comunhão com o Senhor. Então você vai chegar na sua casa hoje e vai começar a rever a tua agenda, e vai criar o teu momento com Deus. Você vai criar o teu momento com Deus. Deus diz que é o nosso momento. E eu tenho certeza, amado, que o início pode ser um pouco assim, meio difícil. O início pode ser um pouco meio travado, mas não se preocupa. Seja decidido.
Diga para Deus: Deus, eu estou decidido, Pai. E vamos começar hoje uma nova fase no nosso relacionamento. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus está falando assim: eu estou fazendo algo novo. E Deus quer te levar para um novo tempo de comunhão, de revelação, de vida com Ele. Hoje é noite de você decidir, porque Deus está disposto, Deus está afim, Ele está querendo, Ele é quem mais quer. Vamos querer também, amados, vamos querer também. Se não está muita vontade, então diga para Deus: Deus, acende esse desejo na minha alma de te querer mais na minha vida. Seja sincero: Senhor, eu preciso que, ei, Espírito Santo, me ajuda a te desejar mais na minha vida. Me ajuda, porque o Senhor sabe como eu sou. Eu sou meio distraído, tem muita coisa, mas eu quero, Pai, hoje começar um novo relacionamento com o Senhor. Uma nova fase de conversarmos, de te ouvir. Me ensina, Pai, me ensina. Pega pela minha mão, pega na minha mão, Pai, me dirige, guia meus passos, me leva até a tua presença, Deus. Aleluia, aleluia. Vamos fazer isso. Essa noite é uma noite poderosa, transformadora em nossas vidas. Não foi por acaso que você chegou aqui nesta noite. Deus está te chamando. Ei, filho, ei, filha. A Bíblia nos fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E hoje é um desafio para nós. E Jesus falou: olha, peçam no meu nome, peçam no meu nome. Então você vai, uma das suas orações hoje é começar hoje: Senhor, eu te peço, me ajuda a me aproximar mais de Ti. Para que a tua alegria seja completa, primeiro você precisa andar mais perto de Jesus. Peça mais comunhão com Ele, peça mais intimidade com Ele, peça que você tenha realmente um relacionamento verdadeiro e sincero com Ele. Peça um novo tempo de revelação dos céus sobre a tua vida. Ei, coisas extraordinárias vão começar a acontecer. À medida que você decidir por Deus, Deus vai fazer coisas incríveis e poderosas na tua vida. Aleluia. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão poderoso. Acreditamos, Espírito Santo, que o Senhor está agindo aqui nesse lugar. Eu creio, Espírito Santo, que muitas pessoas aqui estão tomando decisões em suas vidas, de não serem mais da mesma forma, mas vão, a partir de hoje, Pai, buscar um novo relacionamento com o Senhor. Muita gente está dizendo assim: perdão, Jesus, perdão pela minha displicência, perdão pela minha negligência, perdão pela minha indiferença, perdão porque eu estava assim, só frequentando, indo, mas estava faltando relacionamento de verdade. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero relacionamento de verdade. Ouve a oração do teu filho e da tua filha, Senhor. Espírito Santo, eu ministro sobre cada um deles agora um tempo novo de comunhão, de relacionamento, um tempo novo de intimidade, de entrega. Sim, Deus, a partir de hoje, aqueles que estão se decidindo por Ti, eles venham começar a viver coisas inéditas na Tua presença. Senhor, abre acesso ao Teu trono, abre acesso à Tua presença,
que nada venha intervir entre nós e o Senhor, e que nesse nosso relacionamento, a gente, Senhor, venha viver coisas incríveis contigo, para a glória do teu nome. Eu ministro sobre eles, Pai, esse novo tempo, de comunhão, de revelação, de manifestação dos céus, e que a tua alegria na vida deles seja completa, para a glória do teu nome, Pai. Eu oro. Se alguém crê e se alguém concorda, diga amém. Se tem alguém para se reconciliar, não posso terminar sem chamar, né? De repente tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, de repente tem alguém para aceitar Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade antes da gente encerrar. Tem alguém? Se tem alguém, se levanta assim sua mão, que a gente quer orar por você. Desse lado aqui tem alguém para aceitar ou se reconciliar? Tem alguém aqui? Desse lado? Desse lado aqui tem alguém? Levanta assim a mão que nós vamos orar. Tem? Tem alguém para reconciliar? Pergunta para ele se ele quer ou ele não entendeu. Quer? Vem aqui à frente, amado. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha. Isso. Vem correndo. Vem correndo. Recebe ele aí. Vamos orar por ele. Pablo. Senhor, está aqui o Pablo. Ele confessa que precisa de ti. Ele está aqui diante de ti, diante da tua igreja, se reconciliando contigo. Oh, maravilha, Pai. Perdoa os seus pecados, lava com teu sangue, purifica, Jesus. E o teu Espírito Santo habite nele de uma maneira poderosa. Que agora um novo tempo comece na vida do Pablo, uma nova história. A sua história começa a ser reescrita pela tua presença, pelo teu agir, Pai. Guarda o Pablo, abençoa, Senhor, dá vitória, que ele possa sempre saber que a tua presença é com ele. Ele não precisa andar sozinho, mas que ele pode contar contigo em qualquer situação. Abençoa, dá vitória completa, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Pablo. Está vendo como é? A gente tem que dar oportunidade. Eu já ia terminar. Pablo poderia sair daqui da mesma forma. Não vai mais sair da mesma forma. Coloca a mão no seu coração. Diga alguma coisa para Jesus aí. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Essa noite aqui poderosa, transformadora. Obrigado. Conduz cada um em paz aos seus lares, na tua companhia, na tua paz, na tua proteção. Essa semana é uma semana com novas agendas contigo. Novas agendas contigo. E que o Senhor venha realmente cumprir o teu propósito na vida de cada um dos teus filhos. É no nome de Jesus que nós oramos. A graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. O povo de Deus diz, e a vitória é nossa. Estão abençoados no nome de Jesus.